Oremos. Queridos irmãos e irmãs, apresente a Deus os seus pedidos, as suas intenções, todos os pedidos já apresentados no início desta celebração, os pedidos depositados na nossa caixinha das intenções, mas também todas as intenções que você trouxe em seu coração, apresente nas mãos de Deus. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Podemos ficar sentados, vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-lo. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava os judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimo. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça a tua sandália. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Temores me livrou.
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligardes na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Podemos ficar sentados, queridos irmãos e irmãs? Hoje, no dia em que a igreja celebra então dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Pedro, pelo poder da chave, porque Pedro se tornou um líder entre os apóstolos, e Paulo, pelo poder da palavra. Quando nós olhamos para os apóstolos e olhamos para Jesus, nós percebemos que Jesus fez uma grande loucura quando escolheu os 12 apóstolos, porque ele não pegou os 12 melhores. Se nós formos olhar para os apóstolos, segundo a Bíblia, e formos observar quais são as suas qualidades e defeitos, nós vemos mais defeitos que qualidades. E Pedro tinha um grande defeito, que ele era muito teimoso. Era muito teimoso. E talvez por ser tão teimoso, que Jesus o escolheu para ser o chefe da igreja. Tínhamos Tomé, que era incrédulo, não acreditava em nada, tinha que ver para crer. Nós tínhamos Judas, que era ganancioso, só pensava no dinheiro, responsável pela coleta. Enfim, os apóstolos, todos eles tinham defeitos e qualidades. Mas tudo isso para nos dizer que Deus, Ele nunca escolhe aqueles que já estão preparados. Ele prepara aqueles que Ele escolhe. Ou seja, Deus capacita os escolhidos. E Deus escolhe a todos nós. São Tiago vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus não faz distinção de pessoas.
As distinções quem fazem somos nós. E cometemos um grande erro quando fazemos isso, porque para Deus todos nós somos importantes. Não há ninguém melhor nem pior. Não é porque um é padre, ou é bispo, ou é papa, que significa que nós somos melhores. Não. Vocês se lembram que na posse do Papa Leão XIV, ele disse uma frase muito importante. Vocês se lembram da frase que ele disse? Para vocês eu sou bispo, mas com vocês eu sou cristão. Olha só, com vocês eu sou cristão. Para vocês eu sou bispo, mas com vocês eu sou cristão. É a frase de abertura, né? Quando o Papa saiu ali na janela, ele fala isso, né? E olha só, Deus não faz distinção de pessoas. Não é porque ele é Papa que é melhor do que nós. Não é porque nós somos leigos que somos melhor do que ele. Para Deus, todos nós somos iguais. Todos nós temos o mesmo valor. Então Deus chama a cada um de nós da mesma forma. Nós ouvimos na primeira leitura a libertação de Pedro da prisão. E é muito interessante porque o texto diz que enquanto Pedro estava preso, toda a igreja, ou seja, todas as pessoas cristãs, estavam rezando pela sua libertação. E Deus manda um anjo para salvar Pedro, né, para tirá-lo da prisão. Os textos dizem que Pedro estava muito bem guardado, havia 4 grupos de soldado, cada grupo com 4 soldados pelo menos, ou seja, ele tinha ali um pelotão com ele, né, estava bem guardado. E ele consegue passar por eles. Ele é liberto porque Deus manda um anjo. Mas só depois que ele já havia saído que ele percebeu, né, que era um anjo. Olha, Deus coloca anjos em nossa vida a cada dia. E nós muitas vezes não percebemos, porque nós esperamos que os anjos sejam seres, né, alados, seres com asas, né? É claro, nós acreditamos também, como professamos no creio nas coisas visíveis e invisíveis. Nós acreditamos nos anjos, mas na nossa vida nós também podemos ser anjos para as pessoas ou podemos ser demônios para as pessoas. Quando que nós somos anjos? Quando nós ajudamos as pessoas. Quando que nós somos demônios? Quando nós prejudicamos as pessoas. E aí a grande pergunta, né? Será que você, lá na sua casa, no seu trabalho, na sua família, você se esforça para ser um anjo? Ou é um demônio, né? Que só coloca divisão, só coloca briga, só coloca intriga? Ou tenta ajudar as pessoas? Na nossa vida há muitos anjos. E o anjo pode estar na sua casa. Às vezes é seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, seu filho, sua filha. Eles são anjos. Porque em algum momento da sua vida eles vão te ajudar. Quando nós ajudamos, nós estamos fazendo bem. Estamos fazendo a função dos anjos em ajudar. Então que nós possamos se esforçar para ajudar as pessoas. Tenho certeza que vocês, quando olham para a infância, vão se recordar de pessoas que foram bondosas, não é? Que ajudaram vocês quando eram menores, quando estavam precisando. Foram anjos em nossas vidas. Nós também lembramos daquelas pessoas que foram más conosco, não é? Mas nós temos um carinho maior pelas pessoas que fizeram o bem. Nós ouvimos na carta de São Paulo, né, ele falando no finalzinho da carta de São Paulo, combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Essa é uma frase que eu vejo muito por aí, quando se tem velório, né? As pessoas colocam, combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. E aí eu pergunto, né? Qual combate que a pessoa realmente combateu? Qual corrida que ela completou? E qual fé será que ela guardou? É interessante que no evangelho de hoje, Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Essa mesma pergunta Jesus faz para nós hoje. Quem vocês dizem para os outros que Jesus é? Tem muitas pessoas que colocam Deus como um Deus terrível, um Deus que pune, um Deus castigador.
mas também tem pessoas que colocam Deus como um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus do amor, que é o Deus que Jesus Cristo nos ensina. Como você está dando testemunho da sua fé para os outros? Como você está dizendo que Jesus é lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos lugares que você vive? É a grande pergunta. E quando Jesus pergunta isso, há 2000 anos atrás, Pedro vai dar aquela resposta, não é? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, olha, feliz és tu, porque não foi nenhum homem que te disse isso, foi o próprio Espírito Santo. Hoje eu fazia um retiro de crisma lá em Itapeva, e eu estava lendo a carta de São Paulo, no capítulo 2. São Paulo diz assim, olha, se você quer sabedoria, peça a Deus, que Deus lhe concederá sabedoria. E depois Tiago vai dizer assim, olha, vocês rezam, mas rezam mal, né? Porque a sua oração é sempre gananciosa, é uma oração individual. Uma das coisas que Jesus sempre nos pede é para fazer o quê? Rezar pelos nossos inimigos. Quem aqui consegue rezar pelo inimigo? É algo muito difícil, mas Jesus nos pede isso. Na nossa oração nós só rezamos pelas pessoas que amamos, só rezamos por nós mesmos. Mas será que nós também estamos rezando pelos nossos inimigos? Quando nós rezamos também por eles, né, a nossa oração ela é bem acolhida por Deus. Porque é isso que Deus espera de nós, o perdão. O perdão é algo que Ele mais fala para a gente. Primeira coisa que Ele fala 365 vezes, se repete na Bíblia, é não tenhais medo. Isso é o que mais aparece na Bíblia, não tenhais medo. Mas depois disso, vem o perdão. E podem ver, toda a missa fala em perdão. Quando nós rezamos o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós pedimos para que Deus nos perdoe na mesma medida em que nós estamos perdoando. Será que nós realmente estamos perdoando as outras pessoas ou só nós queremos ser perdoados? O perdão, ele é libertador. Já foi comprovado pela ciência que o perdão nos adoece. Nos adoece a falta de perdão. A pessoa que guarda remorso não quer perdoar. Então que nós possamos também em nossas orações rezar pelos nossos inimigos, perdoar. O mundo passa tão depressa, o tempo passa tão rápido, e às vezes a gente se apega a uma coisinha ou outra, né? Nós vimos hoje também a grande frase que Jesus diz a Pedro: Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificareis a minha igreja. Não sei se vocês sabiam, mas o Papa Paulo VI, quando foi arrumar lá os túmulos papais, que lá no Vaticano os papas podem ser enterrados embaixo do altar da Basílica de São Pedro. E lá embaixo há vários papas enterrados, né? Só que com 2000 anos de história já tinha muito papa lá, né? São 200 e tantos papas, né? Não sei quantos papas estão ali embaixo, enterrados lá. Mas o Papa Paulo VI, então, ele manda ampliar ali os túmulos dos papas. E qual que é a surpresa para ele e para Roma? Quando eles cavocam bem embaixo do altar da Basílica de São Pedro. Vocês sabem que a Basílica de São Pedro é a nossa igreja principal, é a sede da Igreja Católica, está lá, né? E o Papa, então, quando manda cavocar ali embaixo do altar, eles acham lá uma pedra, escrita na língua antiga, né? Aqui está Pedro. Aqui está Pedro. Eles abrem aquela pedra, né? Aquele buraco ali, e acham lá alguns ossos. E eles mandam então datar, catalogar esses ossos. E os cientistas então comprovam que eram ossos de uma pessoa já idosa, mais ou menos na mesma idade de Pedro, né? Sabemos que Pedro era uma pessoa já idosa, pessoa já velha. Interessante que Pedro também tinha família, Pedro era casado. Inclusive em uma das partes lá nós vemos que Jesus cura a sogra de Pedro. Se ele tem sogra, ele tem esposa. E se ele tem esposa, possivelmente também tinha filhos. Então Pedro tinha família. Nós não sabemos o que acontece com a família de Pedro, nem com a família dos apóstolos, porque isso não está na Bíblia, né? Mas eles saem para evangelizar.
Mas então eles acham lá os ossos dessa pessoa idosa, né? E quando eles vão catalogar quando mais ou menos que ele morreu, bateu que é mais ou menos ali no tempo de Cristo. Então, né, o Vaticano, que foi construído exatamente em cima de um cemitério, né, talvez cumpriu essa profecia: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificareis a minha igreja. Nós entendemos que é sobre a cabeça de Pedro, né, sobre a sua liderança, que a igreja foi edificada. Mas mais do que isso, também foi sobre o seu túmulo, onde Pedro foi sepultado. Logo acima dele foi feito um altar, que é o altar do Vaticano. Olha que riqueza, que simbolismo, né? Quando o Papa Leão foi eleito, eu às vezes tenho medo de falar o nome dele e errar o nome, né? Porque a gente acostumou com o Francisco, aí fala Leão, parece que, né, não está combinando ainda, né? Até acostumado, demora um pouquinho. E esses dias eu vi o vídeo de um padre, né, que na hora de falar Leão falou pelo nosso Papa Colombo. Ele se confundiu no nome do Papa, então eu fico com medo de confundir. Mas o Papa Leão, né, quando ele foi eleito, ficou muito famoso o vídeo de um cardeal também de Chicago, um cardeal americano, né, que estava na posse do Papa Francisco. E é interessante porque o Papa estava saudando o povo ali, e o cardeal estava meio que de costa para o Papa, assim, coçando, pensativo, olhando para o horizonte. Então os repórteres vão e entrevistam o cardeal e falam assim: olha, o que o senhor estava pensando naquele momento? E o cardeal diz assim: eu estava olhando para o Coliseu. Vocês sabem que o Coliseu era o lugar de perseguição dos cristãos, né, onde os cristãos eram jogados, colocavam-se lá os leões, e eles assistiam todo aquele massacre, né, aquela perseguição contra os cristãos. E quem fazia isso eram os imperadores, né, os poderosos da época. E o cardeal falava assim: estava olhando para o Coliseu, pensando, os imperadores já passaram, cadê os seus sucessores? Mas os cristãos ainda estão aqui, e o sucessor de Pedro está aqui do meu lado. Então olha, as forças do inferno nunca poderão vencer, nunca poderão vencê-la, né? Olha, nós temos até hoje o sucessor dos apóstolos, somos cristãos até hoje, mesmo passando por tantas perseguições. E aqui uma coisa muito interessante, quando Jesus fala: quem quiser seguir-me, pegue a tua cruz e me siga. Jesus não fala: quem quiser seguir-me, pegue a tua riqueza e me siga. Não, ele diz: pegue a tua cruz. Cruz é símbolo de sofrimento. Então, do jeito que você é, com o que você tem, com o seu sofrimento, me siga, me siga. Não adianta nós querermos fugir dos sofrimentos. Quantas vezes não dá essa vontade de largar tudo para trás, né, para ter uma nova vida? Mas não adianta, em todos os lugares existe sofrimento, né? Santa Teresinha já disse isso, acho que semana passada ou retrasada. Tem uma frase que ela diz assim, que todos nós somos como rosas para Deus, ou seja, todos nós somos bonitos, somos importantes para Deus, mas a rosa, ela sempre flore onde ela foi plantada. Então nós devemos florir onde nós somos plantados, ou seja, devemos dar frutos onde nós estamos, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, né? Não adianta fugir, é lá que Deus nos colocou, é lá que Ele precisa que nós possamos mostrar os nossos frutos. Isso é muito importante, né? Que os cristãos desde o começo foram perseguidos, desde o começo. Vocês sabem como que os cristãos se reuniam antigamente? Sempre fugindo, né? Porque se fossem pegos o grupo, eram perseguidos, eram mortos. Então eles estavam sempre rezando às escondidas, fugindo, rezava pelo caminho. Os primeiros cristãos não tinham cruz, não tinham terço, não tinham camiseta de santo, não tinha a Bíblia embaixo do braço, mas todos reconheciam que eram cristãos por causa do quê? Segundo a Bíblia, veja como eles se amam. Os cristãos eram reconhecidos pelo amor, pela caridade, pela empatia que um tinha para com o outro.
Nós vimos que em Pentecostes, o Espírito Santo desce em bolas de fogo sobre os apóstolos, e cada um fala na sua língua e todos compreendem, não é? Aí também, quando Jesus vai enviar os discípulos, ele fala assim: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, curai os doentes, aqueles que forem, né, falarão novas línguas. Aqui nós ficamos pensando, será que nós estamos falando de novas línguas? Ou estamos falando da linguagem do amor? A linguagem do amor, que é uma linguagem universal. Universal. Não basta eu dizer para alguém que eu amo a pessoa. Eu posso falar que eu amo em qualquer idioma, não é? Mas o que realmente prova o amor? São as atitudes do dia a dia. Isso que prova o amor. A linguagem universal do afeto, do carinho, do cuidado. Agora, nesses dias, né, deu essa geada forte. Não sei se vocês chegaram a ver lá no Facebook, eu recebi uma postagem de uma galinha, assim, né, estava embaixo de uma cerca de arame, a galinha coberta de gelo, né, por causa da geada, toda branquinha. Mas ali na legenda dizia que era o instinto materno da galinha, né? Ela suportou todo aquele frio por causa da geada, né, para poder aquecer os seus filhotinhos. Quando nós amamos uma pessoa, por mais que ela erre, a gente a ama, a gente perdoa, a gente acolhe, né? O amor não é ganancioso, o amor não se ensoberbece. Já dizia lá Paulo em Coríntios, o amor não se envaidece, o amor possui caridade. Então Deus, Ele nos ama, Ele não olha para os nossos defeitos, não olha para os nossos defeitos. Ele olha para nós como nós somos, e Ele nos acolhe, e Ele espera também que nós possamos acolher as pessoas das formas que elas são, sem distinção. Por que muitas igrejas por aí estão, podemos dizer que lotando? Porque as pessoas, quando vão lá, elas são bem acolhidas. Você já fez a experiência de ir em uma igreja evangélica, uma outra denominação religiosa? Como você é bem acolhido, não é? As pessoas chegam, tem um lugarzinho para você sentar, né? Dão para você lá o livrinho para você ler, né, na página certa. Quando nós vamos à missa, às vezes a gente nem conhece quem está do nosso lado, né? Então, olha, cadê o acolhimento? A igreja é comunidade, é viver em comunidade, em união, né? Então, o acolhimento é algo que falta ainda muito para nós, mas é algo que os apóstolos perceberam. Pedro e Paulo, quando evangelizavam, eles evangelizavam os judeus, os gentios, os gregos, os troianos, qualquer um. Ele não estava preocupado com a região de onde ele vinha, com a religião que ele tinha. Todos para Deus, todos nós somos importantes. Então, que nós possamos acolher as pessoas, independente da região, se é estrangeiro, se não, independente da religião, qual religião que ela é, porque para Deus, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, não é assim? E na oração que Ele nos ensina, Ele diz que Deus é Pai nosso, não é um Pai meu, um Pai exclusivo, é um Pai nosso. Se Deus é Pai nosso, de todos nós, isso significa que nós somos irmãos. E os irmãos precisam se aceitar, não é? Com os defeitos e as qualidades que cada um tem. Então, que nós possamos fazer esse esforço, né, de rezar pelos nossos inimigos, de acolher as pessoas, independente daquilo que elas são. Como eu já disse para vocês aqui outras vezes, há uma coisa que é respeitar, outra coisa que é concordar. Nós precisamos sempre respeitar as pessoas. Se vamos concordar ou não, depende de cada um, né? Depende das suas experiências, de tudo que você já passou. Aí você concorda ou não concorda, mas o respeito, ele é fundamental. Quantas brigas, quantas coisas poderiam ser evitadas se houvesse no mundo mais respeito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé então e professar nossa fé. Creio em Deus Pai,
Ó Deus, queremos ser hoje a igreja que vosso Filho está construindo na terra. Para isso nós vos pedimos, Pai Santo, santificai-nos todos. Dai aos cristãos ser pedras vivas na fé em Jesus, com que ele construiu sua igreja, invencível ante o poder do inferno. Rezemos. Pai Santo, santificai-nos. Abençoai o Papa e demais ministros da igreja, dando-lhes a fidelidade de Pedro e Paulo. Rezemos. Pai Santo, santificai-nos. Dai aos discípulos do vosso Filho a esperança de peregrinos do céu, que os encoraje nas perseguições. Rezemos. Pai Santo, santificai-nos. Ó Deus, vinde em auxílio e sustento da vossa igreja, principalmente nas situações de maior precariedade. Por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Podemos ficar sentados, vamos cantar o nosso ofertório. Podemos ficar em pé. Oração sobre as nossas ofertas. A oração de vosso apóstolo Senhor acompanhe as ofertas que vos apresentamos para serem consagradas e volva para vós o nosso coração ao celebrarmos este sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Neste momento, vamos fazer nossa adoração ao Santíssimo. Eu convido aqueles que puderem a ficarmos de joelhos, né? Quem não puder pode ficar de pé ou sentado. Deus conhece o seu coração. Cantemos. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei
Graças e louvores sejam dadas a cada momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração. Na presença de Jesus, apresente a Ele aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida, o seu coração. Apresente a Jesus a vida das pessoas que você ama, dos seus familiares, a vida dos seus amigos. Apresente a Jesus a sua casa, o seu trabalho, a sua escola, os lugares onde você habita, onde você vive. Apresente a Ele o seu arrependimento para que Ele possa te perdoar. As suas dúvidas para que Ele possa te consolar. As suas dores para que Ele possa te curar. Os seus pedidos para que Ele possa te atender. Apresentamos a Jesus tantas crianças que são abandonadas pelos seus pais, tantos idosos que são esquecidos pelos seus familiares, tantas pessoas que estão doentes em suas casas, nos hospitais, tantas pessoas que estão desempregadas, sustento para a sua casa, para a sua família, tantas pessoas que buscam se libertar dos vícios. Que o Senhor também olhe por cada uma delas, mas principalmente apresente a Jesus com a sua palavra, do seu jeito, a sua gratidão, o seu louvor, o seu agradecimento por tudo que Jesus já fez, tem feito e ainda fará em sua vida. Agradeça a Jesus. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração. Podemos ficar todos em pé e com muito amor e confiança rezemos a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Rezemos todos juntos pedindo a paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. O Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Olhem aqui para Jesus, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
ainda sentados, vamos fazer nossa oração de pós-comunhão. Então você pode pôr a sua mão sobre o seu coração, se você quiser. Eu rezo a primeira parte e você repete. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me. Na hora da morte chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e nos ensinamentos dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Podemos ficar sentados, temos nossos avisos. Enquanto o pessoal se organiza ali para fazer o teatrinho, a gente vai ter uma crisma aqui, dos crismandos, né, da paróquia, no dia 18 de julho, mês que vem. Nós também estamos ensaiando, preparando o coral para essa missa. Então estão todos convidados, aqueles que gostam de cantar, que querem aprender a cantar, né? Venham com a gente ensaiar para essa missa 18. O ensaio está sendo toda sexta-feira, aqui na Matriz, às 7h30, tá bom? Sexta-feira, às 7h30. Então, quem canta, quem toca, puder nos dar uma força, venha nos ajudar, então, para a missa da Crisma, que vai ser feita com o bispo no dia 18. Eu também tenho uma falinha aqui, deixa eu ver minha cola. Agora nós temos uma surpresa, uma homenagem dos nossos benfeitores e dizimistas. Dízimo, expressão de fé em Deus e responsabilidade na evangelização. O dízimo é uma ferramenta indispensável na evangelização, pois vivemos em comunidade, trabalhamos em comunidade. Ser dizimista é estar engajado e contribuir de maneira completa para o bem da igreja e do irmão. É sentir-se em casa, em família, unidos no corpo de Cristo, e nós, enquanto cristãos, devemos tomar consciência da relevância do dízimo e de todos os benefícios que ele nos proporciona. Devolver o dízimo é um gesto de gratidão e amor a Deus. Muitas vezes, em nossas vidas, alguns sentimentos e atitudes nos impedem de devolver o dízimo com alegria e o coração agradecido a Deus. Então agora, né, vai entrar alguns sentimentos e atitudes que nós vamos ver que nos impedem de devolver o dízimo a Deus. O egoísmo. Quando, diante das dificuldades da nossa paróquia e do nosso próximo, nós não devolvemos o dízimo. A dúvida.
Será que, se devolvermos o dízimo, não irá nos faltar? A indiferença. Quando podemos devolver o dízimo, mas não o fazemos, a necessidade do nosso próximo não nos atinge. Falta de fé. Quando não acreditamos no poder de Deus ao partilhar o que temos. Ingratidão. Quando não reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus. Ignorância. Quando nos falta conhecimento para entender o verdadeiro significado do dízimo. A avareza. Quando pensamos somente no nosso próprio bem e não no bem comum. Ao contrário, quando temos um coração cheio de amor e gratidão, sabemos a importância e, conscientes na devolução do dízimo, nos aproximamos cada vez mais de Deus. A partir de hoje, não vamos deixar lugar em nossos corações para o egoísmo, mas sim para a partilha. Vamos estender as nossas mãos para os nossos irmãos mais necessitados. A dúvida pela confiança. Confiança em Deus de que nunca nos irá faltar nada. A indiferença pelo compromisso. Compromisso de poder contribuir com as necessidades da minha paróquia. A falta de fé, pela fé em Deus. Colocar toda a nossa confiança em Deus. Ingratidão, pela gratidão. Gratidão de reconhecermos que tudo o que temos vem de Deus. A ignorância pelo conhecimento. Conhecer o verdadeiro sentido do dízimo. A avareza pela doação. Doação das vezes que dividimos de coração o que temos muito ou pouco. A beleza do dízimo é o conhecimento de que tudo que temos pertence a Deus. Contribuir com o dízimo é um ato evangelizador, pois a ação é o cumprimento da oração. Além disso, contribuir com o dízimo é ajudar a manter e cuidar da igreja, a casa de oração da comunidade. É com o dinheiro do dízimo que se faz planejar investimentos em infraestruturas nas comunidades. A ação da catequese e outras modalidades de formação e capacitação dos nossos agentes pastorais, compras de materiais utilizados em trabalhos evangelizadores, livros, folhetos litúrgicos, pagamentos de contas e despesas básicas, tais como a água, a luz, telefone, entre outros. O dízimo tem um lugar
de muita importância no desenvolvimento da missão da igreja. Por meio dele, também é possível o financiamento de missionários e missionárias, bem como o envio de muitos desses a vários lugares, fazendo chegar a palavra de Deus em muitos corações. E assim, contribuirmos para transformações de vidas das pessoas. Portanto, o dízimo que você oferece, ele vai se transformar em evangelho, remédio, pão, missão em colaboração com a construção do reino de Deus. Além disso tudo, seu dízimo gera uma rede de comunhão e de comprometimento com a evangelização. Hoje, a pastoral do dízimo da paróquia São João Paulo II vem lhe agradecer. Agradecer pelo seu sim, pelo seu compromisso, que muitos cristãos, com sua generosa oferta do dízimo, faz a missão de anunciar a salvação do reino, chegar aos povos do mundo todo. Muito obrigada a todos pela perseverança na devolução do seu dízimo. Obrigado, porque sabemos que podemos contar com vocês do nosso lado. Que Deus os abençoe grandiosamente. E nós queremos, uma salva de palmas, com uma salva de palmas, dizer, o nosso muito obrigado, a cada um de vocês, a cada um de nós, que somos dizimistas, que mantemos essa paróquia. Muito bem, então, em nome do Padre Cícero, nós agradecemos do fundo do coração ao belíssimo e incansável trabalho da Pastoral do Dízimo. E hoje também agradecemos aos nossos acólitos, coroinhas, aos setores que nos ajudaram nessa encenação, que nós vimos agora, sobre os 7 pontos que nos atrapalham para não dar o dízimo e os 7 pontos para podermos compreender o que é o dízimo, a grande importância dele na nossa paróquia. Mais um aviso, bem rapidinho, nós também estamos tendo agora o grupo de jovens, todo sábado às 20 horas, João? O nome do grupo é Pax Domini, ou seja, a paz do Senhor. Então todos os jovens aqui sintam-se convidados para estarem conosco no grupo de jovens, participando, ouvindo as pregações, as programações que vai ter no grupo de jovens também. Isso é muito importante, que os jovens possam estar unidos, rezando unidos, convivendo, se conhecendo, e principalmente conhecendo a Jesus. Isso é muito importante. Então, avisem lá os jovens da casa de vocês, que às vezes vão ficar por aí andando à toa, ou vão ficar brincando no parquinho ali. Então, que venham para a igreja, no grupo de jovens, para participar, para ouvir também algumas orientações muito importantes para a nossa vida. Tá certo? Vamos então ficar de pé e pedir a bênção a Deus, pedir a bênção também a Nossa Senhora, cantando. Dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé, proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro, e sobre qual se edificou a igreja. Amém.
Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos cristãos. Amém. Pedro pelo poder das chaves e Paulo pela força da palavra, e ambos por sua intercessão nos conduzam àquela pátria onde chegaram merecidamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. E por intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Hoje o mundo oferece caminho demais. Você chora, você ri, nem sente. É feliz, é feliz. O mundo não te satisfaz, pois sua alma é grande demais. Só Deus pode enchê-la, pode enchê-la. Pode enchê-la. Oremos. Let us pray that each one of us might find consolation in a personal relationship with Jesus, and from his heart learn to have compassion on the world. Lord, I come to your tender heart today, to you who have words that set my heart ablaze, to you who pour out compassion on the little ones and the poor, on those who suffer, and on all human miseries. I desire to know you more, to contemplate you in the gospel, to be with you and learn from you, and from the charity with which you allowed yourself to be touched by all forms of poverty. You showed us the Father's love by loving us without measure, with your divine and human heart. Grant all your children the grace of encountering you. Change, shape, and transform our plans so that we seek only you in every circumstance, in prayer, in work, in encounters, and in our daily routine. From this encounter, send us out on a mission of compassion for the world in which you are the source from which all consolation flows. Amen. Oremos. Let us pray that each one of us might find consolation in a personal relationship with Jesus, and from his heart learn to have compassion on the world. Lord, I come to your tender heart today, to you who have words that set my heart ablaze, to you who pour out compassion on the little ones and the poor, on those who suffer, and on all human miseries. I desire to know you more, to contemplate you in the gospel, to be with you and learn from you,
and from the charity with which you allowed yourself to be touched by all forms of poverty. You showed us the Father's love by loving us without measure, with your divine and human heart. Grant all your children the grace of encountering you. Change, shape, and transform our plans so that we seek only you in every circumstance, in prayer, in work, in encounters, and in our daily routine. From this encounter, send us out on a mission of compassion for the world in which you are the source from which all consolation flows. Amen.